Olá pessoal, a paz. Hoje vamos dar início ao nosso estudo aqui da Palavra de Deus, da primeira de Samuel, capítulo 7, versículo 10. É uma chave bíblica que eu queria compartilhar com vocês, porque a partir desse estudo há muitas revelações que Deus quer nos trazer aos nossos corações. Revelações de comunhão, revelações de paz, revelações de prosperidade espiritual para todos nós. E estudando essa palavra, há chaves bíblicas aqui que não podemos deixar passar. Temos que nos agarrar a elas como se estivéssemos em alto mar e nos agarrássemos em qualquer pedaço de madeira para tentarmos nos salvar. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus representa salvação para nós. Então, inicialmente, a palavra aqui está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Um simples versículo tem revelações imensas para nossas vidas. A começar aqui, e sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto. Naquele tempo, no Velho Testamento, havia o sacrifício. Hoje, com a nova aliança, o Cordeiro de Deus se fez pecado por nós e com seu sangue derramado, nós tivemos nossos pecados perdoados por conta do sacrifício da cruz do Calvário. Deus, Jesus, nos salvou através do seu sacrifício, através da sua morte de cruz. Antigamente, o pecado não era perdoado, o pecado era encoberto. Então você ia até o sacerdote, confessar o seu pecado, ele pedia para você um animal, seja ele, podia ser uma pomba, podia ser um cabrito, podia ser um animal qualquer, e ele sacrificava esse animal e aspergia o sangue como modo de encobrir o seu pecado. Hoje não, na nova aliança, graças a Deus, graças ao nosso bom Jesus, nós temos os nossos pecados apagados. Nossos pecados foram anulados com a morte de Jesus, bastando para isso que aceitemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Mas o que eu quero dizer hoje? E sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto. Para vocês entenderem o que Samuel estava fazendo, sacrificando o holocausto, nós temos que vir aqui, lá no final da Bíblia, para Apocalipse. Sim, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Veja a importância. Deus nos fez para Ele, para sermos reis e sacerdotes. Ora, a palavra rei aqui está clara em seu sentido, para reinarmos. Mas não reinarmos naquele sentido de pisarmos nas pessoas. Aqui é reinar sobre o pecado. Reinar sobre o pecado, reinar sobre a doença, reinar sobre a miséria, reinar sobre os problemas. É este reinado que Deus quer que tenhamos dentro de nós. Que sejamos reis das nossas vidas, através de Cristo Jesus brilhando em nós. Através do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, hoje podemos reinar. Reinar sobre o pecado. Mas não é só reinar, não é só pensar em si. E aqui vem a segunda parte. E para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes. A palavra sacerdote quer dizer sacrificador. Lembramos ali do segundo mandamento. Primeiro amar
teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E quando ele diz que somos sacerdotes, somos sacrificadores. Pessoal, é verdade. Nos sacrificar em oração, nos sacrificar para o próximo. Ora, nós precisamos estar em comunhão com Deus, orando, não só por nós, mas para o próximo. Primeiro os nossos familiares, primeiro aqueles do nosso seio, aqueles que nos circundam, amigos, colegas de trabalho, colegas de profissão, e por todos, pela nação, independente do governo. É obrigação do cristão orar pelos seus governantes, é bíblico isso. É obrigação nossa, independente de quem lá está no governo, independente de quem está nos três poderes. É obrigação nossa lutarmos contra a corrupção, lutarmos contra os atos de honestidade. Isto é sacrificar, isto é ser sacerdote, é orar por todos. Você soube de um irmão que está em dificuldade, podendo, ajuda-o, mas principalmente, ore por ele, clame por ele, busque por ele. Se possível for, faça um jejum por ele. Não precisa tornar isto conhecido, talvez nem dele, porque o nosso galardão vem do céu. É isso que importa. Mas vejamos aqui, se Deus nos fez reis e sacerdotes, vamos voltar lá para 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando, então Samuel tinha uma vida de oração, tinha uma vida de comunhão. Eu te pergunto, como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de comunhão? Ora, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas, diz a palavra. Você está buscando Deus em primeiro lugar? Vamos ter prazer em buscar a Deus. Vamos buscá-lo em primeiro lugar. Aqui sucedeu que Samuel estava sacrificando. Se você estiver sacrificando, se você estiver buscando Deus em primeiro lugar, os problemas virão e Deus vai resolver por você. Foi o que aconteceu aqui. Estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Imagina, Samuel estava lá sacrificando, orando, buscando a presença de Deus, e os filisteus chegaram. Sem Samuel orar por aquele problema, por aquele caso. Ora, Samuel estava sacrificando, ele não sabia que os filisteus tinham chegado à peleja. Deus, que é onipotente, onisciente, soube, viu que os filisteus vieram contra o povo de Israel, e ele trovejou com aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Viu? Deus peleja por você. Deus resolveu esse problema aqui. Samuel não precisou entrar em oração por conta, quando os filisteus chegarem, quando vai ser, Senhor, me ajuda. Não, ele estava sacrificando, estava lá adorando, estava lá orando pelos necessitados, estava tendo o seu momento de comunhão com Deus. E quando veio o problema, o próprio Deus resolveu. Por isso que eu digo e repito, pessoal, vamos sacrificar a Deus. O sacrifício é ter o seu corpo no altar, é ter sua alma, seu espírito no altar. É buscar o seu tempo com Deus. Ora, o dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, você não tem 5 minutos para Deus, 10 minutos para Deus. Eu já falei isso aqui, Mateus 6,6.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Vida de oração. Não espera para orar no final do dia. Nos momentos que você já está sonolento para dormir, ora antes. Ora antes. Mateus 6,6, não precisa começar tendo longas orações de 1 hora. Isso vai ser natural. Começa com 5 minutinhos. Ora com teu pai. Ora em secreto. Entra no teu aposento. É o momento de oração. Lembra lá de Samuel? Ele estava sacrificando, estava buscando a Deus. O problema veio, ele nem soube. De repente ele ouviu aquele estrondo. O que foi isso? Saiu para fora. Gente, o que está acontecendo? Um estrondo, um trovão, o que foi? Você não soube, Samuel? Você não soube? Os filisteus vieram aí e ficaram confundidos com esse estrondo e os israelitas os derrotaram. Ele estava sacrificando. Ele estava orando. Talvez se buscássemos mais ao Senhor, se o colocássemos em primeiro lugar, se o colocássemos como prioridade em nossas vidas, muitos problemas nós não teríamos. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, vou começar aqui no 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Fazer o bem. Fazer o bem para com todos. Pessoalmente, se é possível, mas em oração, esse sim sempre é possível. Regozijai-vos sempre, sempre em alegria. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com prazer. 17. Orai sem cessar. O orai sem cessar eu já expliquei. Não é ser igual louco. Eu falo, andando na rua, parecendo, falando que eles vão te chamar de louco. Não é isso. É estar em espírito de oração. Você está na condução. Eu já falei isso aqui. Você está no ônibus. Está ali, está quieto, está em espírito de oração. Está pensando nas coisas do alto. Está pensando em oração. É isso que você tem que pensar. Nas coisas do alto. Não fica disperso pensando em coisas que não vão te levar à salvação. Coloca Deus em primeiro lugar. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Cristo para convosco. Em tudo dai graças. Tudo foi por Ele. Tudo é por Ele. Não fica nervoso com as coisas que aconteceram. Infelizmente aconteceu. Glória a Deus por isso. Senhor, como eu vou sair dessa situação? Me ajuda. Aconteceu. Me ajuda, Senhor. Mateus 6,6. Senta. Ora, ajoelha, pede. E agora, Senhor, me ajuda. Não extinguais o espírito. Não caia em depressão. Antes disso, ora. Antes disso, busque. Está em depressão? Peça ajuda. Peça oração. Converse com Deus. Não desprezeis as profecias. Profecias, as bíblicas. Não despreze o que está na Bíblia. Jesus cura, salva, liberta, transforma, está na Bíblia. Não despreze as profecias. Não fica achando que os milagres eram nos tempos passados. Os milagres são atuais, a Bíblia é atual. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será sempre. É o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e o será sempre. Os milagres estão aí. Basta buscarmos. 21. Examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo. Está assistindo um programa, começou a ficar muito quente. Programa, tira, sai fora. Assistindo um filme, está vendo umas coisas que o Espírito Santo fala. Tira, sai fora. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. 22.
abstende-vos de toda aparência do mal. É o que eu estou falando aqui. Examinai tudo, retém o que é bem, o que é bom. Fugir da aparência do mal. Não fica se assentando na roda dos escarnecedores. Não fica se aquecendo no fogo do inferno. Eu vou dar um recado aqui para aqueles que são crentes. O crente, ele diz que ele não trai, ele não bebe, ele não fuma, ele está buscando a Deus. Ele não tem esses pecados que a maioria da população tem. Mas o crente precisa vigiar, porque sabe o que às vezes ele gosta? De espiar o inferno pela fechadura. Não fique espiando o inferno pela fechadura. Você é de Deus, você aceitou. Você é nova criatura não tem vontade pecaminosa. Ah, se eu não fosse de Jesus. Que negócio é esse? Você não é, então. Se eu não fosse de Jesus, se eu não for de Jesus. Você é de Jesus, então você não é. Vem a tentação, rechaça, sai fora. Sai da aparência do mal, não fica vendo o inferno pela fechadura, não fica se interessando pelas coisas do mundo pela fechadura. Esse mundo não te diz mais respeito. Esses pecados não te diz mais respeito. Você agora é do alto. Tem que olhar para cima, tem que buscar as coisas do alto. Acorda, irmão. Acorda. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. A salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia diz ao que vencer. A nossa luta é diária contra o pecado, contra a tentação. A nossa luta é diária. É ao que vencer. Uma corrida de automóvel, sei lá, ela tem 50 voltas? Não sei, estou chutando. Então você ganhou, passou a primeira volta em primeiro, você ganhou a corrida? Não. São 50 voltas, um exemplo aqui. Você fez 49 voltas em primeiro. Na última você vacilou e o segundo colocado te passou. Você ganhou a corrida? Não. Assim é a salvação. Não adianta você fazer 49 voltas em primeiro lugar. Você tem que fazer as 50 para vencer a corrida. Não adianta você ter uma vida no altar e no último momento você sai fora. É o que vencer. E você só vence na última volta. Por isso que tem muito crente que não está entendendo, que tem gente chegando hoje na igreja, tem gente hoje aceitando Cristo e prosperando. Quando eu digo prosperar, prosperando na saúde, vencendo a enfermidade, prosperando na união familiar, vencendo o divórcio, vencendo as tristezas, vencendo o pecado, prosperando em Cristo Jesus. E por que não financeiramente? E o crente chegou ontem, aceitou Jesus ontem, já está prosperando, porque ele entendeu que toda volta ele tem que estar em primeiro, que em toda volta ele tem que estar em primeiro. A salvação é diária. A busca pela salvação é diária. A Bíblia diz ao que vencer. E sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel. Mas para Deus ser fiel, eu vejo em muitos caminhões, muitos carros, Deus é fiel. E você é fiel a Deus? Você é fiel a Deus? Não adianta você dizer que Deus é fiel, você é fiel a Deus. Você busca a Deus, você o coloca em primeiro lugar. Para terminar, para esse vídeo não ficar longo. Filipenses 4, versículo 6. Esse aqui eu já falei demais, é muito conhecido. Não estejais inquietos
coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica com ações de graça. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 8. Filipenses 4:8, para linkar com tudo que eu disse aqui. Porque a palavra de Deus é uma teia. A palavra de Deus, ela se intercomunica. Seja Velho, seja Novo Testamento. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pessoal, reflete aqui no Filipenses 4:8. Tá pensando na morte da bezerra? Tá pensando nos seus problemas? Não vai resolver. Tá perdendo noite de sono? Vai orar. Mateus 6:6. Não deixa a cabeça devagar com pecados, não. Quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, estude isso aqui. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtude. Se algum louvor, nisso pensai. Ou seja, pensa nas coisas do alto. Você não vai ter tempo para pensar nas coisas ruins. O diabo não vai entrar na tua mente. O diabo não vai entrar na tua mente. Busca as coisas de Deus. E agora eu vou finalizar. Particularmente, eu tenho estudado muito Lucas 10, 38 a 42. Ultimamente eu estou aqui meio que parado nessa revelação. Lucas 10, 38, 42. E aqui é Jesus. E aconteceu que, indo eles no caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Vou dar uma parada aqui. Então Jesus estava andando, chegou numa aldeia, e Marta chamou: Senhor, Senhor, senta aqui na minha casa, entra aqui. E ela tinha uma irmã chamada Maria. E aí, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me dê serviço só? Diz-lhe que me ajuda. Porque Marta estava preocupada. Jesus tinha chegado. Quem de nós não ia se preocupar? Ajeita a mesa, ajeita a casa, ajeita a cadeira, dá alguma coisa para Jesus comer, dá alguma coisa para Jesus beber, e Marta distraída em muitos serviços. Ai, Senhor, ajuda para que Maria fala para Maria me ajudar aqui. Só que Jesus respondeu com a sabedoria do alto. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Escolha a boa parte. Escolha a melhor parte. Escolha que é ficar com Jesus. Não fique atarantado com as coisas do dia a dia. Não estou dizendo para não fazer. Você tem que trabalhar, você tem que arrumar a sua casa, você tem os seus afazeres. Mas não deixa de ouvir Jesus. Não deixa de colocar Jesus em primeiro lugar. Então, voltando aqui no início da mensagem, 1 Samuel 7:10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja, trovejou o Senhor, confundiu os filisteus e eles foram derrotados. Esteja sempre escolhendo a melhor parte. Esteja sempre na presença de Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E os problemas fugirão de vós. Amém, irmãos?